Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o stalking. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Gisele Oliveira, que é advogada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. Olá a todos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço ao professor César pelo convite, a toda a TV FIB. Espero que o tema seja de bastante relevância a todos. Sem dúvida alguma, o tema é de grande relevância. Você, nosso telespectador, nossa telespectadora que nos vê, que nos ouve, que nos assiste nesse momento, pode estar aí se perguntando o que é essa palavra, esse tal de stalking que a gente vai debater no nosso programa O Direito é Todo Seu de hoje. Eu chamo a atenção de todo o nosso telespectador, das nossas telespectadoras, porque conforme nós vamos falando aqui, caminhando no programa, pode ser que você esteja sofrendo ou passando por alguma situação que tenha tudo a ver com o nosso tema, que é stalking. E sem maiores delongas, eu já te pergunto, qual é a definição legal, o que é aí o stalking? Pois é, o stalking é uma palavra inglesa, né? No significado dela em português seria perseguição. Daí ela veio tipificada, né? Ela está no Código Penal, no artigo 147-A, e essa perseguição reiterada, né? Quando a pessoa tem ali, persegue a pessoa por vários meios, né? Tanto fisicamente como virtual, né? Pelas redes sociais, e é uma coisa, aquela perseguição, sempre aquela presença indesejada, né? A pessoa, ela segue ela nas redes sociais, sempre fazendo comentários, compartilhamentos, às vezes posta a foto dela com algum comentário, às vezes começa de início até de uma forma elogiosa, mas depois, quando não é correspondido, acaba às vezes partindo para uma ameaça, um outro tom, né? Então isso acaba tirando a tranquilidade da vítima, né? No começo ela pode até gostar das curtidas, dos comentários, né? Principalmente o pessoal aí que é de Instagram, que eles têm bastante seguidores, mas depois aquilo começa aquela perseguição, sempre aquele incômodo, presentes fora de contexto, acaba incomodando e tirando a paz, a tranquilidade dessas vítimas. Então, é um crime recente, né? Ele está no Código Penal desde 2021, mas os casos que acontecem já faz muitos anos. A gente tem casos aí, inclusive, de famosos que estão sofrendo perseguição há mais de 10 anos. Foi amplamente noticiado em várias mídias e é bem perigoso mesmo, porque existem vários tipos de stalkers e alguns até violentos, que é o que mais preocupa a gente, né? Sem dúvida. Essa questão, quando a gente fala de crime, vítima, essa palavra vítima, a gente sempre tem que ter uma atenção, porque pela definição da doutora Gisele, eu tenho certeza, né, que você que está aí nos assistindo pode estar passando por isso nesse momento. Né? Então, o nosso intuito aqui é levar informações de qualidade para que a gente possa ajudar os nossos telespectadores, ajudar as nossas telespectadoras. E com as suas palavras no início, já explicando a questão do stalking, eu tenho certeza que muita gente já se identificou. Né? Então, a gente vai prosseguir no programa aí, tentando aparar as arestas sobre esse assunto. Mas vamos lá, né? A justificativa aí para a criminalização, né, e o que era adotado antes, porque você disse que foi para o Código Penal, está no Código Penal, então como fica essa situação? Então, os estudos começaram a respeito, né, naquela situação mais ídolo e fã, que era o que era mais comum, né, a pessoa gostar tanto do seu ídolo, um cantor, um ator, e começava a seguir ele, né? Só que aquilo começou a passar por uma obsessão, né? Então, ao invés de simplesmente admirar o trabalho dele e seguir de uma forma normal, vamos dizer assim, começou a virar uma obsessão. Então, foi assim que começou o estudo. E, bom, eu vou dizer o nome porque foi amplamente noticiado, né? Teve em 2016 da apresentadora Ana Hickman, né? Ela tinha um seguidor e ele ficava sempre lá respondendo às postagens dela, fazendo comentários. Aí ele começou a pegar fotos dela e mandar várias mensagens dizendo que amava ela, que queria conhecer, sabe, uma coisa bem explícita mesmo, assim, essa paixão que ele falava sentir por ela. Dado dia, ele descobriu o hotel onde ela estava, conseguiu entrar no quarto dela, armado. Por sorte, o cunhado da Ana Hickman estava lá e na briga ele acabou, né, atingindo e matando esse perseguidor. Né? Então, essa foi uma situação que foi bastante noticiada e acabou no Brasil sendo um motivo para a gente começar a pensar em colocar
o stalking como crime, né? Porque antes disso, o que a gente tinha mais próximo em situações como essa é o crime de ameaça, né? Só que é uma coisa assim um pouco mais simples, né? Porque ele exige realmente essa violência já na ameaça, essa intimidação. E no stalking não precisa dessa intimidação logo de cara. Às vezes é só uma coisa incômoda, indesejada, mas ainda não tem essa violência. Então era difícil de adequar, né? Então algumas situações a gente conseguia colocar nesse de ameaça. E outra situação, né, que quando eu falava de perseguição, de perturbação da tranquilidade, a gente tinha ali nas contravenções penais, o artigo 65, que é justamente da perturbação da tranquilidade, que não precisa dessa reiteração que o stalking precisa. Só que contravenção penal é um crime assim pequeno, tanto é que a pena dele é de 15 dias a 3 meses, é coisa muito pequena. Então, a pessoa acabava pagando, né, de alguma forma, uma multa, fazendo alguma coisa e voltava a fazer, então não estava sendo eficiente. Então, com a criminalização do stalking, ficou já bem melhor essa situação. Esse caso, esse exemplo que você deu da apresentadora Ana Hickman foi uma situação aí emblemática para caracterizar aí toda essa questão do stalking aí. Uma outra questão, né? Como fica a identificação do stalker? Então, o stalker, ele começa, né, a perseguir a pessoa. Então, às vezes, ela vai estar presente ali no local de trabalho, num supermercado. Ele vai acompanhar mais ou menos, ver a rotina da sua vítima, né? E vai tentar estar sempre ali presente, nos mesmos locais, nos mesmos horários. Ele vai tentar receber a atenção da vítima de alguma forma, né? Seja por meio de ligações, de mensagens, da própria presença, envios de presentes. E como isso é sempre persistente e indesejado, acaba gerando esse incômodo. Então, a pessoa que faz esses tipos de ação, né, está sempre ali aparecendo, né, quando não devia, essa forma reiterada, esse é o stalker. É assim que a gente consegue identificar, com essa forma, sabe, de estar sempre aparecendo em algum lugar, sempre se fazendo presente de alguma forma. Tem um meio de agir aí, né, como você bem meio disse, de agir. É um meio de agir aí. E as motivações aí dos stalkers, né, para agir dessa maneira? Então, no Código Penal não se fala nada. Isso que eu vou falar aqui é mais doutrinário, né? Os estudiosos, né, da área, que eles costumam fazer algumas definições até para a gente, né, que está trabalhando nisso, para os estudantes entenderem melhor do assunto. Então, eles acabam dividindo os stalkers em vários tipos, né? E daí, com esses tipos, a gente consegue entender mais ou menos as motivações. A gente fala que tem o stalker ressentido, né? Que é aquela situação de que, por exemplo, ele se sente injustiçado, de repente uma colega de trabalho, alguma amiga mesmo, não está dando a atenção que ele acha que devia dar, né? Então ele fica ressentido com isso e começa a perseguir. Às vezes até nem como se fosse ele mesmo, usando perfis fakes, né? É muito comum, faz ali um usuário, um Instagram, faz um outro e vai fazendo esses envios de mensagem, toda essa perseguição. Outro que é bem comum também, principalmente contra as mulheres, é o stalker rejeitado. Esse é muito comum naquela situação de ex, seja ex-cônjuge, companheiro, ex-namorado, né? Quando termina o relacionamento, não aceita isso bem. Então, acaba procurando, né? Então, de início, é uma coisa mais afetiva, mais amorosa, fala, eu quero você de volta, vai dar certo, vamos tentar de novo. E a hora que vê que não dá muito certo, começa a partir para uma coisa mais ameaçadora, mais chantagem, começa a fazer uma exposição, né? É muito comum também pegar imagens, né, da pessoa e adulterar ela, colocando de outra forma, fazendo injúrias, né, xingando ela, difamações. Isso também é bem comum. É isso aí, complicadíssima situação, né? Só mais 2, né? Eu dei uma pausinha, parecia que terminou. Tem ainda, né, o stalker idólatra, que é justamente nessa situação de fã e ídolo, né? Então ele gosta tanto, vira uma obsessão. E também tem por solidão, né? Por solidão, às vezes a pessoa quer uma companhia, quer conversar com alguém, então começa a interagir, vê uma pessoa que ela se espelha nela e começa a seguir, tem tudo isso. Então as motivações são várias: rejeição, ressentimento, solidão, idolatria. E tem também o predador, que é aquela situação que a pessoa procura uma vítima com interesses sexuais.
E nisso ela vai forçar realmente essa situação, muitas vezes usando de chantagem. É isso aí. Na realidade, todas essas situações, essas características, é tudo perseguição, na realidade. Todas. Tudo diz respeito à perseguição. E quais Exato. aí vamos dizer assim, os métodos e técnicas dessa perseguição? Então, pode ser tanto fisicamente, né? Que é aquela coisa de estar ali presente, às vezes está sempre, eu trabalho em tal lugar, ele vai estar sempre ali na esquina, no mesmo horário, e fica lá, parado, né? Daí a pessoa pode falar, nossa, mas não pode estar ali na esquina? Pode, mas todo dia, sempre ali, você começa a se sentir meio ameaçada, intimidada, né? Pode ser que nos lugares onde você costuma almoçar, o mercado que você vai, a escola do filho, algum lugar assim, um clube, tá sempre ele lá, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então, essa é a forma física. E a virtual, que é aquela que realmente diz respeito às redes sociais, né? Vai mandar mensagens por WhatsApp, por e-mail, vai fazer ligações, vai fazer compartilhamentos, vai colocar mensagens nas redes sociais, realmente querendo chamar a atenção. A pessoa que sofre essa perseguição, na realidade a vítima aí, com certeza isso gera consequências, impactos na vida dela, porque não é fácil você ter uma vida onde uma pessoa fica te perseguindo. Demais, Né? demais. Não é uma situação muito simples de se verificar. Então, qual é o impacto aí do stalking na vítima? Olha, são vários. A gente pode falar do impacto psicológico, né? Eu li alguns relatos de pessoas que foram vítimas e elas falam que estava sempre tremendo de medo, que elas tinham medo de sair de casa e não voltar mais, que quando recebia ligações, elas pararam de atender as ligações, porque era sempre o stalker que estava ali atrás dela, né, o perseguidor. E às vezes ela bloqueava aquele número, ele pegava e ligava de outro. Então, psicologicamente, causa muitos traumas, elas ficam com muito medo, gera ansiedade, depressão, é realmente bem grave. E tudo isso acaba gerando outros tipos de consequência, como social, no trabalho, né? Porque se ela tem medo de sair de casa, ela não vai conseguir ir para o trabalho. Se ela está no trabalho e sabe que ela está lá, mas ele pode estar ali na esquina esperando ela também não consegue trabalhar direito. Então, a maior parte das vítimas precisam passar por um tratamento psicológico, elas precisam muito de apoio, porque isso realmente gera muita ansiedade e medo. Tá aí. Eu tenho várias questões ainda a tratar sobre esse assunto, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a questão do stalking. Comentamos aqui no bloco passado uma série de coisas, impactos, principalmente aí no que diz respeito à vida da vítima, né, que sofre essa perseguição. E quando a gente trata de um crime como esse, vamos assim dizer, né, essa perseguição que é horrível, como nós dissemos no bloco passado, e a gente espera sempre uma resposta da lei. E é essa pergunta: quais as respostas legais em relação ao stalking? Bom, de imediato a gente pode pensar em medidas protetivas, né? Temos ali no Código de Processo Civil as medidas cautelares, que é justamente aquela intenção de deixar afastado o perseguidor da vítima, né? Se necessário for até uma prisão preventiva enquanto está havendo um processo penal, né, para proteger realmente a vítima, porque existem, na maior parte dos casos, os perseguidores acabam agindo com violência, então se for necessário isso. E quando a vítima é mulher, e essa perseguição é em razão dela ser mulher, a gente pode usar a Lei Maria da Penha, né? Lá ela tem as medidas protetivas de urgência para proteger a vítima, que daí o juiz pode decretar tanto se for um caso de convivência doméstica, o afastamento dele do lar,
ou se não tiver essa possibilidade, colocar essa vítima em um outro lar, né, totalmente em sigilo, para ele não ter como saber e continuar perseguindo. Caso ela não consiga trabalhar, esse agressor pode, inclusive, ter que pagar aí uma pensão compensatória para ela durante esse período. Então, tem aí as medidas protetivas, né, protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, no caso da vítima ser mulher, que é muito útil para isso, e tem as medidas cautelares, né? Agora, em último caso, já pode realmente fazer a prisão preventiva. Mas quando é verificado o dano psicológico, esses traumas, indenizações, também é possível uma responsabilização civil, além da criminal pelo crime. Ou seja, a legislação aí realmente oferece uma série de ferramentas aí em relação ao stalking. Isso é muito bom, né? Sem dúvida alguma, como nós dissemos no bloco passado aqui, ninguém merece, vamos assim dizer, a vítima viver sendo perseguida no seu dia a dia, na sua vida, né? A vida já não é fácil, ainda você imagina você viver uma situação dessa. Eu acho interessante também, se possível aí, na medida do possível, vou te pedir para citar alguns casos notórios de stalking no Brasil, porque às vezes não, os telespectadores, esses casos notórios, dá um insight na cabeça, a pessoa, nossa, aconteceu isso mesmo, né? E às vezes a pessoa que está nos assistindo está vivendo aquela situação. Então, passa para a gente aí alguns casos notórios que tivemos. Tudo bem, claro. Eu só, antes de falar dos casos, né, quero deixar claro aqui que tanto o perseguidor quanto a vítima podem ter, tanto ser homem quanto mulher, tá? Às vezes eu fico falando aqui perseguidor, daí fala, nossa, só homens podem fazer isso? Não, mulheres também podem fazer, né? Inclusive, um dos casos que eu vou comentar aqui com vocês é disso. Porém, eu acabo usando perseguidor porque, estatisticamente, a maior parte das vítimas são mulheres. Só um dado estatístico aqui para comentar com vocês. Ano passado, no Brasil, a gente teve mais de 93 mil denúncias de stalking. Dessas mais de 93 mil, 77 mil foram com vítimas mulheres. Então, é um número aí de mais de 85%. Por isso, né, que a gente acaba tendo essa preocupação a mais com a mulher. Inclusive, quando o stalking é contra mulher, criança, adolescente, idoso, a pena é aumentada pela metade, porque justamente pela vulnerabilidade dessas situações. Agora, voltando aqui na pergunta que eu fugi um pouco, eu vou falar, da Ana Hickman, eu já comentei, né? Então, vou falar da Débora Falabella. Ela, né, foi noticiado também, né? Ela é uma atriz, né? Trabalhou vários anos aí na Globo. Ela comentou há pouco tempo que ela sofreu stalking por 10 anos. Diz que teve uma situação, né? Essa fã entrou com ela no elevador, pediu para tirar uma selfie com ela, ela aceitou. A partir daquilo, essa fã começou a aparecer no teatro, ficava ali na primeira fila, tentava sempre entrar no camarim dela, tirar foto. Não sei como, mas ela descobriu o endereço onde a atriz morava e ela ficava lá em frente ao condomínio, chegou a brigar com o porteiro porque ele não deixou entrar. Numa das férias dessa atriz, né, ela estava lá numa pousada em outro estado, ela foi até lá, ela descobriu onde ela estava e tentava falar com ela pelo telefone, conversou ali com a recepcionista para passar, então foi uma situação bastante complicada. Essa atriz, ela pediu a prisão preventiva dela por várias vezes, porque ela estava realmente se sentindo muito ameaçada com toda essa perseguição, né? Ela mandava várias mensagens, ela criou uma ilusão de que elas tinham um relacionamento. Ela chegou a falar para a atriz que ela falou assim, você é o meu Romeu, e mandou para ela um livro, Romeu e Julieta, dizendo que a Débora era o Romeu dela. Então a Débora falou que foram mais de 10 anos aí sofrendo, né? Então ela precisou pedir a prisão preventiva dela, o juiz aceitou porque realmente não tinha como, né? Só com a conversa essa fã não estava aceitando essa situação. Ela achava que a atriz não estava querendo reconhecer o relacionamento que as duas tinham. Bem complicado. Vou falar um outro caso, né, que daí não envolve fãs, né, e ídolos. É o caso de um médico, né? Ele fez um atendimento a uma moça. Na época, ele verificou que era possivelmente uma situação de depressão e ela acabou voltando lá outras vezes e foi atendida novamente por esse médico. E ela acreditou que isso não era uma coincidência. Ela está sendo atendida de novo por ele, tinha alguma coisa do destino, ou ele queria encontrar com ela.
E ela também criou esse relacionamento com ele, e ali na clínica ela conseguiu o telefone desse médico e começou a enviar mensagens, e começou a mandar ligações, vários áudios. Teve até uma situação, né, que foi flagrada pelas câmeras de segurança do estacionamento do hospital, onde ela vai até ele, né, e cobra que ele resolva essa situação entre eles. Ele fala, mas a gente não tem nada, e ela não aceita isso. Ele relatou que em um dia só, ele chegou a ter mais de 1.300 mensagens, né, mandadas no WhatsApp dele, e mais de 500 ligações, todas dela. E diz que às vezes mandava de vários números, ele bloqueava um, fazia de outro. E não satisfeita com isso, teve um dia que ela chegou a abordar a esposa desse médico, né? Tem imagens também de câmeras de segurança onde mostra ela agredindo a esposa dele dentro do carro dela e rouba o celular da esposa dele. Além da esposa, também ela tentou fazer contato com o filho. Ela ficou foragida, né, essa perseguidora, por mais de um ano. Agora ela já foi encontrada, está presa, mas essa família está passando por tratamento psicológico contra pânico, né? Então eles estão numa situação aí que trocaram de endereço, trocaram de telefone, mas ainda não se sente seguro. Eles têm essa sensação de que estão sendo perseguidos, de que ela vai aparecer a qualquer momento, então esse medo ainda persiste. Essas são questões de vulnerabilidade que nós sentimos aí com a questão, do stalking, realmente. Só que hoje nós vivemos aí no mundo virtual, em redes sociais e tudo mais. Como é que fica essa vulnerabilidade nas redes sociais? Perfeito. A gente vive muito dentro das redes sociais, né? E às vezes a gente nem percebe o quanto de informação que a gente passa para o outro, né? Você está ali almoçando, você já posta foto do restaurante que você está. Na própria bio ali de um Instagram, você já coloca a cidade de você o nome da sua família, a sua profissão. Às vezes coloca trechos de música. E às vezes a gente tem esse mau costume, eu vou dizer assim, né? De deixar o perfil público. Na verdade, isso é um perigo dependendo do conteúdo que você coloca lá. A gente tem que aprender a separar o que pode ser público daquilo que tem que ser privado, né? Porque às vezes as coisas que deveriam ser privadas, como a nossa família, a nossa intimidade, quando abertas assim para todo mundo, acaba gerando um risco. Porque esses perseguidores podem inclusive usar esses familiares, esses amigos, para fazer ameaça, para fazer chantagem. Então, a minha recomendação, né, específica, né, é que a gente toma esse cuidado de o que pode ser público, o que todo mundo pode ver na minha vida. Aquilo que eu quero manter só para mim, só para os meus mais próximos, deixo no privado. Aquilo que realmente pode ser para todo mundo, deixar no público. E tomar muito cuidado com aquilo que posto, né? Às vezes eu vou no restaurante, eu vou fazer uma viagem, não faz na hora a postagem, posta depois. Porque às vezes você está ali no restaurante, a pessoa olha e fala, tá ali nesse horário, eu vou lá agora. Ou alguma coisa de rotina, né? Por exemplo, eu levo meu filho na natação toda terça e toda quinta. Então, ele precisa realmente saber qual é a sua rotina, os lugares que você vai. Então, ter essa precaução, né? Isso serve para tudo, não só para o stalking, né? Existem vários outros crimes aí, outros problemas em redes sociais, né? Principalmente também quando envolve crianças e adolescentes. Então, ter todo esse cuidado de deixar o perfil privado, deixar público somente aquilo que não tiver coisas da sua intimidade, da sua privacidade. As pessoas devem buscar ter aí uma segurança, sim, né? Para que se evite tudo isso que nós estamos falando aqui. E existem aí estratégias de segurança? Olha, é muito importante, né? Essa parte, tanto deixar o privado quanto deixar o público, né? Tomar cuidado também com as partes de rotina e com a parte de senhas, né? Às vezes a gente coloca a mesma senha em todos os lugares, ou coloca senhas que fazem parte do nosso nome, da nossa idade, porque às vezes ele consegue descobrir ali qual é a sua senha e ele vai usar toda a sua rede social, fazendo alterações nas imagens, fazendo alterações nos comentários. Então é importante usar senhas de segurança, colocar ali letras maiúsculas, minúsculas, usar a parte de caracteres especiais, né, ali o cifrão, o asterisco, usar o e-comercial, tudo isso colabora bastante.
E também ter esse cuidado de não deixar expostos a família, os amigos, né, quando for tirar a foto com os filhos, né, não deixar às vezes de uniforme escolar. Quando você também for tirar sua própria foto, se você tiver de uniforme, também não ficar mostrando locais de trabalho. Tudo isso ajuda como estratégia de segurança para prevenção. Vamos imaginar que um telespectador, uma telespectadora aqui do nosso programa esteja nos vendo nesse exato momento, né? E às vezes pode ser que, vamos imaginar que sim, que esse telespectador, que essa telespectadora se identificou com uma situação que esteja passando pelo stalking, está sendo perseguido e tudo mais. Para ajudar esse nosso telespectador, essa nossa telespectadora, quais os procedimentos aí que ele deve tomar em caso de stalking? Perfeito. Bom, o primeiro procedimento seria fazer a denúncia, né? Procurar uma delegacia, pode ser tanto, né, uma delegacia física, como pode fazer também por meio eletrônico, né? Se vocês digitarem ali na internet, né, delegacia eletrônica, vai aparecer ali para fazer o BO, né? Mas para isso é sempre importante vocês escolherem provas. Por exemplo, se apareceu fisicamente, né, ele está ali na esquina do trabalho, chama um colega de trabalho e fala, olha, ele estava ali ontem, está ali hoje, porque daí esse colega de trabalho também pode ser testemunha. Se vocês verem que na rua tem câmera de segurança, vai lá, se é de uma loja, conversa com eles, fala, está acontecendo isso, eu vou na delegacia, eu vou falar, talvez eles precisem dessa imagem, então por favor não apague, porque às vezes se você não avisar, tem lojas que faz 30 dias, lojas que apagam no dia seguinte, então é sempre bom eles terem essa informação. E quando for em rede social, em WhatsApp, grave todas essas mensagens, faça ali os prints das telas. Quando for em rede social, pegue ali o nome do perfil da pessoa, faz a denúncia dela no próprio Instagram, no próprio Facebook. Então, use tudo isso e leve à delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. Aí, a depender do caso, a gente pode, inclusive, pedir, né, a prisão preventiva, se tiver feito uma ameaça, se tiver violência, pode pedir as medidas protetivas de urgência para deixar ele afastado de você, né, não poder manter nenhum tipo de contato. Então, mas essas provas são extremamente importantes para dar essa sequência no caso. E esse crime, o stalking, ele precisa de representação. Ou seja, se você sabe quem é o autor, quem é que está fazendo isso com você, você dando o nome dele lá, fala, eu quero que ele seja processado. Então a delegacia vai passar para o Ministério Público e vai haver um procedimento, um processo penal contra essa pessoa. A gente está aí chegando no final do programa, mas eu queria, por último, ressaltar qual a importância da conscientização e prevenção aí para os nossos telespectadores. Olha, é muito importante, né? Porque você fazendo essas medidas preventivas, né, você vai tanto se precaver contra o stalking, como outros crimes, né, que ocorrem pela internet, principalmente. E você precisa saber, né? Eu acho que você ter conscientização daquilo que é o stalking, da forma como você pode se precaver, como fazer para denúncia, como fazer para ter as provas, eu acho que isso te dá um pouco mais de segurança. Porque às vezes a pessoa está numa situação e fala, mas e agora, né? Eu estou desprotegida, será que eu posso fazer alguma coisa? Quem eu vou procurar? Então, acho que tendo todas essas informações aí, você consegue trabalhar isso, pedir ajuda, conversar com os parentes, falar, olha, isso está acontecendo, porque quem sofre o stalking precisa realmente de muito apoio, porque são situações que abalam demais o emocional dela. É isso aí. Doutor Gisele, a gente chega aí no final do programa, infelizmente, mas agradeço sua presença aqui mais uma vez, agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.